E aí, que bom que você está aqui nesse vídeo. Quero muito falar com você sobre a vontade de Deus, né? Você tem dúvidas para conseguir entender qual a vontade de Deus para você? O que Deus está querendo que você faça? Qual o tempo que Deus quer que você administre? O que Deus quer que você faça de fato? Qual é a faculdade que eu tenho que fazer? Para qual lugar que eu vou? Né? Qual decisão preciso tomar? Eu quero muito conversar com você sobre isso. Quero muito trocar essa ideia com você. Eu espero que você fique aqui e entenda tudo que Deus vai falar com a gente. Eu acredito que, assim como eu, você deve se perguntar isso, né? O tempo inteiro. Eu me pergunto o tempo inteiro qual é a vontade de Deus para mim, né? O que Deus quer, o que Deus quer falar, o que Ele quer administrar na minha vida, o que Ele quer que eu faça. Eu sempre pergunto isso, é uma dúvida recorrente, assim, sobre o que Deus quer que eu faça, sobre o que Ele quer que eu fale, sobre o que Ele quer que eu administre. Eu sempre estou nessa dúvida, né? Eu sempre estou nesse conflito de o que Deus quer. E assim como eu acredito que você também deve perguntar isso todo dia. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para você? Será que eu caso? Com quem eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Qual faculdade que eu tenho que fazer? A faculdade precisa se alinhar ao propósito de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para mim? Qual é a vontade dele para mim? E aí eu percebo e entendo que essas coisas e perguntas deverá é como se essas perguntas nos fizessem correr das minhas responsabilidades. E eu acabo jogando essas responsabilidades das minhas decisões para o colo de Deus, para que Deus decida sozinho o rumo da minha vida. Como se a escolha dessas coisas fosse inteiramente de Deus e não minhas. Então eu quero começar a conversar isso com você, porque às vezes esses nossos questionamentos é só um subterfúgio para que eu corra da minha responsabilidade e coloque no colo de Deus uma responsabilidade que não é totalmente dele. De fato, Deus vai me direcionar, de fato, Deus vai falar, de fato, Deus vai me dar a direção, mas sou eu quem preciso também correr atrás das minhas inclinações, daquilo da qual Deus está falando e que Deus está direcionando. Eclesiastes 9:7 diz que Deus já aceitou com prazer as minhas escolhas. Então, assim, Deus tem um plano, literalmente. Eu gosto muito de uma música do Diante do Trono Kids, DT Kids. Tem uma parte da música que fala que Deus tem um plano para cada bebê. Antes mesmo dele nascer, um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração para viver e marcar a sua geração. Então, Deus, de fato, já aceitou as minhas escolhas com prazer. Mas olha só, veja bem. Se eu estou em Cristo, as minhas escolhas também estarão em Cristo. Então, preciso tomar esse cuidado. Deus vai aceitar com prazer as minhas escolhas? Vai, desde que as minhas escolhas estejam atreladas às escolhas de Deus para mim. Isso é importante. Isso é a parte conflitante também das nossas vidas, porque como saber se as minhas escolhas estão tomando a direção certa e o curso certo da vida em Deus? É simples. Eu preciso entender, preciso buscar e ver se de fato o meu coração está em Cristo. Porque se o meu coração está em Cristo, as minhas decisões também estarão em Cristo. Então, as minhas decisões estando em Cristo, eu certamente escolherei por Cristo, né? Desde que elas não ficam desde que as minhas decisões não firam a santidade de Deus, ele vai aceitar com muito bom grado as minhas escolhas, né? Eu preciso lembrar que escolher o que quero faz parte das minhas emoções. Escolher o que Deus quer faz parte do meu espírito. Então, todas as vezes que eu escolho o que eu quero, faz parte das minhas emoções, mas escolher o que Deus quer faz parte do meu espírito. A questão é, quem está sendo mais bem alimentado para fazer essa escolha? Na hora da escolha, é o meu espírito que está mais bem alimentado ou é as minhas emoções que estão mais bem alimentadas? Porque dependendo de quem esteja bem alimentado, vai impactar estrategicamente na resolução
das escolhas que eu estou tendo. Se é o meu espírito que está bem alimentado e é o meu espírito que me liga a Deus, as minhas escolhas vão fazer com que Deus sorria. Mas se as minhas emoções estão falando mais alto, se o meu pensamento, se a minha vontade está falando mais alto, aí pode dar blade, né? Como nós mais jovens falando, como os mais jovens falam, né? Olha eu falando como se eu fosse velho. Porque as minhas emoções é a parte minha. O meu espírito é a parte que está ligada a Deus. E as minhas emoções não são convertidas. O meu espírito se converte, mas as minhas emoções não serão convertidas. A partir do momento que você se converte, as suas emoções passam a ser um conflito, né? Como o apóstolo Paulo disse, que o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Ele está dizendo do espírito e da alma, né? Que é a sede das nossas emoções. Ele está dizendo, cara, o meu espírito quer fazer o bem e eu não consigo fazer. Mas a minha alma, as minhas emoções querem fazer coisas que eu acabo cometendo. E isso acaba entristecendo a Jesus. Então, qual é a vontade de Deus para mim? Deus quer que nós façamos tudo aquilo que Ele já prometeu e liberou. Ou seja, Deus quer sim que você case. Deus quer sim que você tenha filhos, que você trabalhe, que você estude. E isso é óbvio. É como se eu acordasse e perguntasse a Deus se Ele quer que eu levante. Se eu perguntar a Deus assim, Senhor, o Senhor quer que eu case? O Senhor quer que eu trabalhe? O Senhor quer que eu faça uma faculdade? É a mesma coisa de eu acordar, abrir os olhos e falar, o Senhor quer que eu levante? É óbvio. Existem coisas que são óbvias e nisso que Deus já liberou sobre nós, Deus quer que eu case? Como é que eu vou perguntar, será que Deus quer que eu case? Mano, isso já está liberado na palavra, Ele quer que você case. Será que Deus quer que eu trabalhe? Isso já está liberado na palavra, Ele quer que você trabalhe sim, você precisa trabalhar, precisa conquistar as suas coisas. A não ser que os seus pais cumpriram outros mandamentos, né? Como a Bíblia ensina aos pais para que os pais deixem riquezas para os filhos, aí os filhos administram as riquezas do pai. Vai trabalhar, mas vai trabalhar administrando a riqueza, né? Como um herdeiro. Mas é óbvio que Deus quer que você faça essas coisas. Então, às vezes a gente quer jogar no colo de Deus decisões que são nossas. Quem tem que decidir o momento que você vai trabalhar é você. Você conquistar as suas coisas. Né? É quase uma resposta. É quase como se eu tivesse assim zombando de Deus essas perguntas, porque Ele já liberou, cara, e aquilo que Deus já liberou na palavra já foi liberado. Será que a minha pergunta a Deus é para saber o que Deus quer ou me sentir seguro, como se eu estivesse com tanto medo de errar que eu prefiro perguntar a Deus antes para não ser repreendido depois? Parece que essa minha pergunta não é uma pergunta não é uma pergunta para de fato saber o que Deus quer, mas é uma pergunta para me proteger. Cara, eu vou perguntar a Deus para eu não errar. E essa pergunta vai revelar que eu não estou de fato alinhado com as vontades de Deus, não estou de fato alinhado com aquilo que Deus quer fazer. Porque se eu estou perguntando, eu não compreendo, eu não percebo e eu não sei conhecer o coração de Deus. E por isso eu estou perguntando. Eu até te aconselho a ler Atos capítulo 20, versículo 27, João capítulo 6, do versículo 38 ao 39, que você vai ver sobre isso que nós estamos falando. Eu não vou mais uma vez ler para você aqui, porque eu quero muito que você pegue a sua Bíblia e leia o que Atos 20, 27 diz e o que João 6, 38 e 39 diz. E você vai levar uma pancada, assim como eu, sobre decisões, sobre tomar decisões. O fato é que eu tenho percebido é que Jesus disse assim: basta a cada dia o seu mal. Não dá para saber de tudo. Você precisa assumir as suas responsabilidades. O anjo não vai escolher o tempo todo a calça que você vai vestir. O anjo não vai escolher para você a calça que você vai vestir, a roupa que você vai vestir. Deus não vai descer e vai dizer, olha, tá na hora de tomar banho. Tá na hora de escovar os dentes. Tá na hora de você comer. São decisões diárias que você precisa fazer, que você precisa assumir as suas responsabilidades. Saber o que você tem que fazer. Claro que o tempo todo
Claro que o Espírito pode sim nos incomodar, mas ao invés de assumir responsabilidades, a gente quer ter gurus, profetas. Sabe os gurus profetas? Essa galera que procuram gurus profetas, pessoas que ficam o tempo todo dizendo o que ela precisa fazer, como ela precisa se portar, qual é as responsabilidades que ela precisa assumir. Então a gente fica o tempo todo apontando caminhos e direções e nos colocando em um lugar de omissão, onde eu digo: não, Deus mandou fazer isso, o profeta disse que é para eu fazer isso, o profeta disse para eu fazer aquilo. Mentira, nem sempre é assim. Nem sempre Deus vai usar pessoas para dizer para você o que você precisa fazer. Nem sempre Deus vai levantar pessoas para dizer para você o que de fato você tem que fazer, qual é o caminho que você tem que seguir, quais as coisas que você precisa colocar no lugar. Nem sempre, cara. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Eu quero muito que você continue aqui comigo. Eu quero muito que você continue aqui ouvindo dessa palavra, daquilo que Deus está derramando sobre nós. Eu te aguardo na parte 2 desse vídeo, tá bom?